Ouvintes da Santa Cruz FM, nós estamos girando pela cidade. Eu falo aqui direto da Associação de Surdos de Santa Cruz, que é sede de um projeto bem interessante, uma turma de alfabetização bilíngue aqui na nossa cidade. É a primeira turma, dentre as 3 primeiras, né, do estado do Rio Grande do Norte, que está oferecendo alfabetização em português e também em Libras, né, para alunos surdos e também seus familiares. Eu estou ao lado da Heloísa Medeiros, né, que é professora de português, também da Andréa Lima, que está fazendo a tradução em Libras, né, ela que é intérprete e também professora dessa turma. A gente vai falar sobre isso. A gente já destacou numa primeira entrevista, Eliane, não é isso? Heloísa, perdão. Ele destacou na primeira entrevista, Heloísa, falando, vocês estão indo para uma formação, não é isso? Estava nesse processo da formação da turma, dos alunos. As aulas finalmente começaram, né? Como é que está sendo esse início? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, ouvintes da rádio. Esse início foi muito aguardado, né? Muito esperado, por toda a população surda, principalmente. Houve um adiamento, né? Era para ter começado há praticamente um mês atrás, mas devido a alguns ajustes, né? Porque, assim, como é um projeto novo, inédito, então é tudo muito... Como é que a gente pode dizer assim? É tudo a passos... Né? Isso, vão a passos curtos mesmo, porque é inovador, então teria que ser ajustado algumas coisas e a gente deu início agora dia 9, né? Foi quando começou as turmas. E, infelizmente, o que eram para ser 3 turmas, virou somente 2. Né? Hoje, só são 2 turmas, Santa Cruz e Natal. Né? Mas, assim, é uma expectativa muito grande que esse projeto, né, já está dando certo, né? E que colheremos frutos, né? Daqui a algum tempo. Mas é isso. Luiz, como é que foi a formação dessa turma, né? Os alunos, vocês foram casa a casa procurar, ou teve uma demanda espontânea? Como é que aconteceu isso? Não, essa demanda é espontânea, né? Ela existe, né? Por sinal, é uma demanda bastante alta, né? Só que com pouca visibilidade, né? Devido ao trabalho da associação, então a maior parte aqui já fazem parte da associação e outros que não, a gente, né, naquela entrevista, né, deixou o contato da DIRED, né? Foi bastante procurada, Edinara, na DIRED. Porém, como a turma se limita a 15 pessoas, né? Como a associação não comporta mais do que isso, infelizmente, né? Se restringe a essas 15 pessoas. Como é que acontecem as aulas, então, para o pessoal entender? Né? Uma aula de 2 línguas, né? Português e Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Como é que acontece no dia a dia essa execução das aulas? Essas aulas elas acontecem simultaneamente, né? Enquanto eu vou expondo, né, explicando em português, né? A Andréa vai traduzindo para o Libras, né? Porque a ideia do projeto é trazer o português, né, alfabetizar os surdos, né? Porque houve, infelizmente, historicamente, uma perda muito grande, né? Anos de atraso. Então, assim, essas crianças foram crescendo, virando jovens, adultos e foram sendo empurradas, né? Então, houve essa necessidade, né? Foi visto, olhado para esse público, e que eles precisavam realmente de uma alfabetização, né? Do início, da base, né? Então, esse trabalho é desenvolvido totalmente em conjunto, né? Andréa e eu. Enquanto eu vou dando as aulas em português, explicando do básico, Andréa entra com a interpretação em Libras. São quantos meses de curso? Serão 4 meses. A princípio, 4 meses, mas como é um projeto novo, a gente acredita que ele vai se estender mais, porque é diferente do EJA tradicional, né? Não tem o mesmo ritmo. São diárias as aulas? São de segunda a quinta. 2 horas por dia, justamente para adequar, porque nessa idade as pessoas ou trabalham, têm seus compromissos, né? Então, para não ter desculpa, né? Aqui na associação acontece das 13 às 15. Deixa eu a palavra rapidinho com a Andréa também, né? Que agora vai falar as 2 línguas, né, Andréa? Conta pra gente, você que é da Associação de Surdos de Santa Cruz, né? Ter uma turma como essa é um avanço, né, para a educação dessas famílias e desses jovens, desses adultos que necessitam aprender essas linguagens? Bom dia. Bom dia. Né? Então, a nossa expectativa era muito boa, porque a gente já tinha contato com alguns familiares, né? E também com alguns surdos. Nós avisamos, esperando que eles viessem participar, que era já um sonho, muito tempo,
né? Porque as leis já existem, mas no papel, bem bonitinho. E o importante é que hoje, né, graças a Deus, a lei realmente ela está saindo do papel, evoluindo e dando oportunidade para que eles que antes não conseguiram aprender a ler e a escrever, que hoje eles têm a oportunidade. Né? Então, a associação, né, dos surdos daqui de Santa Cruz tem esse papel muito importante, né, de convidar eles para participar aqui das aulas, também colocar eles nesse projeto. Então, a família, então, acho que é a mais feliz. Né? E nós se sentimos muito felizes, igual, né? E a família, porque né, estamos conseguindo realizar esse projeto perfeito. Né? Começou agora, mas a gente tem surdo que não queria ir para a escola, agora, depois de adulto, que ontem, quando chegaram aqui, na primeira aula, já se encantou, né? E quando chegou em casa, né, disse para a família, e foi muito emocionante para a família, porque viu o interesse de querer, pelas estratégias. Eu acho que por mais eles sabendo poucos sinais, mas viu que a identidade deles, que é a imagem, aí eles se conectaram ao aprendizado, né, ao entendimento. Daqui a 4 meses vai ter algum familiar que vai fazer essa tradução para eles? Eu acredito que sim, né? Já começamos com a mãe, né? Que ela já fez o curso básico, só de alguns sinais, mas estava meio travado. Eu acho que agora, quando ela começar a aprender realmente a ler, né? Junto com os sinais, ela vai conseguir fazer essa comunicação com os familiares deles que são surdos. Obrigado, André, pelas informações. De nada. Heloísa, obrigado pelas informações. Daqui a 4 meses, então, vamos ter bons avanços. Se Deus quiser. A gente que agradece pela visibilidade, né? A gente sabe o alcance que a Rádio Santa Cruz tem, né? Não só a nível de Santa Cruz, mas a nível Brasil, internacional. Então, assim, a associação, né? A DIRED, né? O CAE, a FGV e muitos outros em parceria, né? Agradecem também, com certeza, por estar expondo esse trabalho tão bonito, né? Que graças à junção dessas pessoas, né? Dessas instituições, isso aqui hoje virou real. A gente também agradece pelas informações. Vamos estar acompanhando, então, essa turma inovadora, né? Aqui de Santa Cruz, que é referência, então, para todo o Brasil, né? De educação de jovens e adultos, né? Bilíngue, linguagem portuguesa, né? Língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, a Libras. Voltamos aos estúdios.